No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. Você se considera um bom conselheiro? Uma pessoa que sabe observar o problema do outro, sabe analisar a situação, sabe inclusive ter empatia. A gente fala tanto sobre empatia, né? Sobre conseguir se sentir ou se colocar no lugar do outro e a partir daí entender o que ele está sentindo. E geralmente as pessoas que se consideram bons conselheiros, bons ouvintes, né, não são, acho que por natureza. Às vezes você se tornou um bom conselheiro porque você é um bom ouvinte. Você se tornou um bom conselheiro porque você é uma pessoa tímida, ou porque você não acha a sua vida interessante, numa conversa você nunca tem o que falar sobre si mesmo. Talvez você começou a desenvolver a capacidade de resolver o problema dos outros porque um dia você quis que os seus fossem resolvidos por alguém. Meu caso. Ou talvez você só tenha uma família grande demais e as pessoas sempre vão te perguntar alguma coisa porque você é o filho mais velho, ou você é a prima que deu certo e trabalha sozinha, ou você é a prima que deu certo que aos 25 anos trabalha e mora sozinha. Seja como for, a gente acaba desenvolvendo as nossas capacidades de resolução de problemas e conexão com o outro, vivendo com o outro. Seja por bem ou por mal, seja porque você não consegue se expressar verdadeiramente aí, não consegue fazer outra coisa a não ser ouvir, ou porque às vezes você é uma pessoa extremamente psicologizada, sabe? A pessoa que faz terapia há muitos anos. Seja como for, a gente desenvolve habilidades na relação com o outro. Inclusive eu brinco que a minha linguagem do amor são atos de serviço. Mas não qualquer atos de serviços, porque eu sou meio preguiçosa, né? Atos de serviço é meio que você mostrar amor por uma pessoa fazendo um café da manhã, passando uma roupa pra ela, sei lá, comprando umas flores. Essa não é muito a minha vibe, porque eu acho que eu não dou conta de fazer isso nem pra mim. E porque eu tenho um trauma infantil de organização doméstica. Eu, infelizmente, fui criada num contexto em que eu era obrigada a limpar a casa. E eu limpava uma casa que eu não me sentia confortável e que, inclusive, eu não sentia que era minha. Então, o tempo inteiro eu tinha uma relação bem ruim com a organização e com a limpeza. Então, por isso eu digo que os meus atos de serviço não são generalizados quando eu tô falando na minha linguagem do amor. São atos de serviço empresariais. Porque se teve uma coisa nessa vida que eu desenvolvi sozinha, foi a minha carreira e profissão. Então eu consigo pensar em vários lugares para as pessoas quando elas vêm me pedir conselhos sobre o tema. Eu consigo pegar da minha cartela de experiências que deram muito certo e deram muito errado e mostrar, olha, você pode ir por esse caminho ou você pode ir por esse outro. Seja como for, eu tenho uma habilidade gigantesca de guiar a carreira das pessoas, de organizar, de ajudar a pensar, de ajudar a pessoa, sei lá, a sair de um emprego e entrar em outro, a pensar como ela pode se desenvolver no trabalho, a pensar como ela pode conseguir unir o que ela está estudando na graduação com um trabalho nada a ver, que pode levar ela a um propósito, que não necessariamente é carreira, e ela não quer que dê dinheiro, mas ao mesmo tempo ela quer que seja frutífero o suficiente para mantê-la, sabe? São tantas as possibilidades quando eu penso em carreira, em propósito, e eu já passei tantos anos pensando nisso sobre mim, sabe? Sobre a minha vida, que eu tenho hoje muita facilidade para oferecer. Mas, ao mesmo tempo, essa facilidade não é uma via de mão dupla. Não é porque eu tenho facilidade para oferecer no outro que esse é um processo natural para mim. Geralmente, aquilo que a gente consegue oferecer para o outro, né, dizem as pessoas aí, não sei se psicólogos, pastores, não sei de onde veio essa ideia, a gente só oferece para o outro que a gente tem muito dentro da gente. Eu não acredito. Eu geralmente só consigo oferecer para o outro o que eu tô escassa, o que eu não consigo desenvolver em mim. Meio que projeção, sabe? Você projeta no outro aquela resolução, aquela organização, aquele desejo de botar as coisas num rumo, porque a tua vida tá caótica. Essa foi a minha realidade. Anos e anos numa graduação de Ciências Sociais, sendo blogueira na internet falando de cabelo e beleza e Ciências Sociais, sendo vegana e querendo abrir um spa e agora fazendo uma segunda graduação em cosmética estética, sabendo que em breve eu vou voltar para minha pós em sociopsicologia, porque pensar o ser humano é meu propósito. Quê? Querido, o que você faz com tudo isso? Não sei. E por não saber, eu gosto muito de ajudar as pessoas a saberem. E aí, por não saber, toda a energia que eu devia estar pondo em mim para resolver e guiar os meus caminhos, para organizar as várias possibilidades de eu dentro dos meus propósitos e carreira, eu simplesmente direciono para o outro e dá certo. Então eu encontro satisfação ajudando o outro. Eu encontro satisfação resolvendo a vida do outro. E não é qualquer outro, é o terceiro outro. É o ele, é o ela, eles e elas. Não é o você.
Não é a pessoa que tá do meu lado, não é a família, não é o amigo, não é aquela pessoa que eu tô encharcada de experiências pessoais, sabe? Aquela pessoa que eu sei pra onde quer ir, que eu sei talvez os defeitos, eu sei porque não consegue fazer as coisas do jeito que desejaria. Eu sou muito boa em resolver coisas pra pessoas que eu não conheço. E eu várias vezes penso que eu devia largar tudo e abrir, sei lá, uma consultoria. Ou devia fazer um curso de coaching e virar coaching de carreira. Só que desisto dessa ideia, afinal, não dou conta nem de todos os meus desejos profissionais. Ao longo dos anos eu tenho reparado como é muito fácil pensar em terceira pessoa. Como é muito fácil ser esse terceiro observador, sabe? Essa pessoa que vê de longe, que vê afastado, que escuta todos os lados, que entende todas as possibilidades e a partir dali age. Como é difícil agir quando você é o eu. Como é difícil agir em primeira pessoa. Como é difícil, afetada pelas suas emoções, expectativas, medos e sofrimentos, olhar para sua realidade e falar, esse é o melhor caminho. A gente às vezes não consegue decidir entre coisas tão básicas. E eu admiro tanto pessoas que têm a capacidade de fazer boas escolhas para si mesmas, sabe? Eu admiro tanto pessoas que têm uma plena consciência e domínio do seu eu. Consciência de quem é, onde tá e pra onde quer ir. Porque às vezes eu tô tão envolvida em todos os meus sentimentos, em todos os meus medos, em todos os meus sonhos, que eu simplesmente não consigo enxergar um lugar. Só que aí com o passar dos anos, pro bem ou pro mal, eu acabei descobrindo que o que me ajuda nisso é o terceiro observador. É me olhar de longe. É tentar fingir que eu tô numa mesa, que eu tô no centro de uma mesa, ou que eu tô no centro de um gramado ou no centro de um deserto, se eu estiver num contexto de tristeza, ansiedade, depressão. Mas eu tô no centro de uma mesa, vamos ser resolutiva, que a gente tá sendo pragmático, empreendedor. Então eu tô no centro de uma mesa e ao meu redor eu tenho uma maquete. Eu tenho uma maquete com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com os caminhos possíveis. Meio como um banco imobiliário, como um jogo da vida em que eu sou a principal peça. Fazer esse exercício quando eu tô confusa ou quando eu tô ansiosa com alguma coisa, quando eu não sei pra onde ir, passou a me ajudar muito. E aí eu sempre me pergunto, como eu estaria vendo essa situação se eu não estivesse dentro de mim? Como eu estaria vendo essa situação se eu não fosse eu em primeira pessoa? Se eu não fosse o outro, a pessoa que tá perto de mim e me aconselha, que também é completamente enviesada? Seu namorado, sua namorada, sua mãe, seus irmãos, seus amigos de trabalho, que têm expectativas sobre você e com certeza projetam os próprios sonhos sobre você. Eu me enxergo em terceira pessoa. Uma terceira pessoa impessoal, uma terceira pessoa desconectada dos meus problemas, uma terceira pessoa que, claro, tem todas as minhas expertises, capacidades, todas as minhas falhas, porque eu não consigo dissociar tanto assim. Mas sempre que eu tento organizar e resolver problemas, me olhar de cima resolve muito. E eu comecei a me olhar de cima num momento muito ruim da minha vida. E eu acho que muitos de vocês podem se identificar com essa sensação. Em 2018 eu passei por muita coisa, foi um ano extremamente complexo pra mim. Que inclusive até hoje eu falo na terapia e vez ou outra eu falo, é porque em 2018, como se tivesse sido há 2 anos atrás. E foi basicamente há 6. Mas em 2018 eu posso dizer que eu sofri como eu nunca tinha sofrido. E a partir dali, eu meio que entrei num quadro ansioso-depressivo. E foi um ano tão complexo e tão difícil emocionalmente, psiquicamente, até fisicamente, que todas as lembranças que eu tenho de 2018 são em terceira pessoa. Todas as lembranças que eu tenho de mim durante esse ano são momentos em que eu me vejo fazendo algo. Eu lembro de mim não no ato. Eu lembro de mim não lavando a louça, sabe? Olhando a louça e usando a bucha para limpar os pratos. Eu não lembro do que eu vi. Eu lembro de mim me vendo. Eu lembro de mim estando fora de mim, observando as coisas que eu estava fazendo. E aquilo era absolutamente assustador. Anos depois, com muito tratamento psicológico, psiquiátrico também, para ajudar com a minha depressão e ansiedade, e claro, vendo muito autodiagnóstico no TikTok, eu descobri que dissociação podia ser a palavra porque eu sentia. Eu dissociei. Eu tava num ponto de tanto estresse, de tanto cansaço, de tanta dor psíquica, que o meu corpo, para me proteger, me retirou dali. E eu não sentia mais as minhas emoções. Eu conseguia observar todas elas com muita clareza. Eu conseguia observar que eu tava com raiva, mas eu não sentia raiva. Eu conseguia observar que eu tava com medo, mas eu não sentia medo. Eu conseguia observar quando eu tava com pressa, cansada, mas eu não sentia nem pressa, nem cansaço. Só que a pior parte é que às vezes, naquelas raras vezes, eu conseguia observar que eu tava feliz. E eu não conseguia me sentir feliz. Era uma sensação completa e total de apatia. E eu tenho uma lembrança assustadora
em que eu me olho de cima do meu ombro, olhando a janela e chorando. Eu lembro da janela, mas eu lembro de mim olhando a janela. E quão assustador é isso, sabe? Na época, 2018, eu percebi que eu tava fora de mim. Percebi que eu não me via. Me olhava pro teto assim, dormindo, e falava, volta, 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 desce, entre em mim de novo. Eu quero sentir como é que tá dentro de mim. Eu quero sentir alegria pelas minhas conquistas, eu quero sentir tristeza pelas minhas derrotas. Eu só quero sentir, eu quero voltar a mim. E eu não conseguia. Eu ficava absolutamente desesperada. Nessa época eu comecei, inclusive, a pesquisar, porque foi o boom do Mindfulness. E não podia ter vindo em momento melhor, que Mindfulness é uma técnica, né, de uma meditação ativa, que traz você para um estado presente, de atenção plena, né, como eles chamam. Eu queria muito aquele estado de atenção plena. Eu comprava livros e livros de mindfulness, eu assistia vídeos, eu estava viciada nesse tipo de autoajuda. Eu precisava voltar para mim, eu estava desesperada. Porque apesar de todas as minhas dores, eu nunca fui do tipo de pessoa que não queria viver a minha vida, que não queria viver dentro de mim. Poucas das vezes eu lembro na minha infância de, sei lá, me olhar no espelho, sabe, quando você é criança, e se assustar percebendo que você é você. Que você tá dentro de você, e talvez ver até um outro você que você jamais imaginaria ver na frente do espelho. E eu acho que eu nunca quis estar fora de mim, porque eu sempre senti, porque meu corpo sempre foi vivo, porque eu sempre tive a capacidade de experimentar a vida, porque eu percebi que eu tava viva. E durante esse período em que eu me olhava de cima do teto, nossa, era como se a vida não acontecesse, era como se eu fizesse as coisas e elas não tivessem resultados emocionais, resultados físicos, resultados materiais, eu via, mas não tinha motivo, não tinha pra quê. E aí eu comecei a fazer essas técnicas de meditação pra atenção plena, que era basicamente contar suas mastigações, perceber o banho, perceber as gotas do chuveiro caindo em você, tomar banho de olhos fechados, que, nossa, pode ser uma experiência desesperadora. Foi em 2018 também que eu conheci a aromaterapia. Foi quando eu entendi o poder dos óleos essenciais, não só químicos, mas também como terapias alternativas, né? E foi quando eu comecei a fazer cursos de cosmética natural, cursos de maquiagem natural, quando eu comecei a fazer muito curso de artesanato. E aí eu lembro que a Dayana Petri, que foi minha professora, né, ainda é, porque ainda faço curso na Harmonia Aromaterapia, Dayana Petri me presenteou com 2 óleos, o óleo de cedro e o óleo de grapefruit. Eu não lembro qual era o contexto, eu não lembro o que eu falei para ela sobre a minha vida, mas eu lembro que ela me deu esses 2 óleos essenciais e disse que foram óleos que ajudou ela numa fase muito importante, talvez muito parecida com a minha. Eis que, buscando essas práticas de atenção plena, mastigando, sentindo o banho, percebendo o toque nas coisas, tentando gravar as emoções e os momentos como se minha vida dependesse daquilo, sabe? Me obrigando a estar presente, por mais que eu não suportasse estar presente, porque a minha vida estava virada do avesso. E usando o óleo de cedro de forma meditativa, né? Que é um óleo que te aterra muito, que é um óleo que te coloca com raízes no chão, que faz você ter força para se estruturar, sabe? Eu fazia meditações com cedro e eu me sentia grande, eu sentia raízes entrando na terra. Eu sentia as minhas raízes entrando na terra, eu sentia que eu pertencia ao universo. E anos depois eu consigo voltar pra mim. Ai, que saudade de mim. Nossa, como era bom estar de volta. Como era bom encarar os meus medos, os meus desesperos, as minhas alegrias, as minhas felicidades, os BOs, mas estar sentindo tudo em primeira pessoa. E a minha psicóloga fala muito que a gente tem ganhos secundários em todas as coisas que a gente vive. E mal sabia eu que eu ia sentir falta de 2018, eu ia sentir falta da minha capacidade de ser a terceira observadora. Eu ia sentir falta da capacidade resolutiva de me tirar de mim, olhar de fora e falar, querida, bora. Não é porque tua vida caiu, não é porque tua vida tá do avesso que você não vai fazer isso. Então veste uma roupa, limpa esse olho, enxuga essas lágrimas e vai sorrir. E eu fui. E depois de estar vivendo em primeira pessoa de novo, eu olhei e realmente entendi qual era o meu ganho secundário. Eu era resolutiva, eu era organizacional, eu era a rainha, eu era extremamente taurina. Foi ali que eu entendi a minha capacidade de materialização. Antes de 2018, eu era só sentimento, só emoção eclodindo. Então eu entendi como às vezes eu precisava realmente, não num lugar de adoecimento psíquico, claro, que eu não curei só com óleo essencial e meditação plena, mas porque eu realmente procurei ajuda psicoterapêutica. Mas ali eu entendi que às vezes eu precisava dar um passo para trás e tentar me afastar
daquele turbilhão de emoções que eu vivia. Às vezes a gente tem que ter muita frieza para lidar com a gente mesmo. A gente tem que ter a capacidade de realmente respirar, colocar o pé no chão, se olhar e entender que a gente tá agindo com base em todas as emoções que inundam a nossa mente e o nosso coração. Naquele momento eu entendi que eu precisava daquilo. Eu preciso estar vivendo em primeira pessoa, mas eu preciso do terceiro observador. Eu preciso ter essa capacidade de dissociação, mesmo que momentânea, para me ajudar a estar aqui. E aí eu fiquei meio obsessiva com uma coisa. Do nada, né? A pessoa tá lá, terapeutizada, cuidados psicológicos, psiquiátricos, e fala, não, vamos dissociar de novo, querida, porque a mamãe precisa. Eu comecei a pesquisar sobre viagem astral, meu Deus. Eu tô rindo, gente, porque a gente entra nos lugares, né, pra experimentar e viver a vida, pra sair da gente ou pra entrar mais na gente. E é isso, eu acho que tudo me é possível se estiver disponível e não me fizer mal. Comecei a pesquisar sobre viagem astral, né, sobre tentar sair do seu corpo. Fiquei meses e meses tentando entender um pouco disso. Meses e meses começando ali com sonhos lúcidos, tentando entender as mensagens do meu subconsciente pra mim mesma. Porque a gente meio que organiza, né, os nossos desejos, as nossas pulsões de vida e morte quando a gente dorme. Quando a consciência baixa e o subconsciente tenta organizar tudo aquilo, claro, eu tô falando aqui, gente, como alguém que fez só um semestre de sociopsicologia e é formada em ciências sociais, então assim, eu tenho uma formação assim meio longe, então por favor não levem isso aqui como referência de estudo, tô falando aqui com o meu coração. Mas o sono, ele é muito importante pra organizar o seu eu, organizar a consciência, entender o que vai pro inconsciente, quais as memórias que vão ser esquecidas porque são tormentosas demais pra tua mente carregar, ou entender o que precisa vir pra consciência desesperadamente porque você precisa sublimar, sabe? E aí o corpo inconsciente aproveita que você tá lá dormindo, que o porteiro, como a minha psicóloga gosta de falar, tá desacordado e pinta e borda por meio dos sonhos, né? E aí Freud, em sua interpretação dos sonhos, consegue trazer milhares de informações, paralelos e ferramentas para entender e compreender essa comunicação caótica que o inconsciente traz para tentar livrar a gente do sofrimento. E claro, realizar os nossos desejos, porque sonhos são realização de desejos, basicamente, segundo a psicanálise. Estamos aqui só em divagações, conversa de bar mesmo, uma coisa assim bem rudimentar e inicial. Não tô querendo ofender ninguém, vocês são os profissionais. E nunca consegui. Nunca consegui fazer a projeção astral como eu gostaria de ter feito. Inclusive, numa dessas, o algoritmo começou a me mandar coisas. E há anos atrás, eu descobri um nicho magnífico no Twitter. No Twitter não, no TikTok. E eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que eu vou trazer porque é uma dos meus... Nem é guilty pleasures, porque eu não tenho culpa de ver isso. Eu tenho prazer e alegria em ver isso. Que são as realidades desejadas. RD. Se você joga RD no TikTok, você vai descobrir um mundo de pessoas treinando habilidades de sonhos lúcidos para conseguir se transportar para mundos astrais em que elas podem conversar umas com as outras. E para mim, uma das coisas mais maravilhosas desse universo de Desire Reality no TikTok é que você faz tudo isso, você usa práticas de auto-hipnose, de viagem astral, de meditação, para ir para Hogwarts, para ir para um universo astral em que Hogwarts existe, você encontra Draco Malfoy, e aí quando você volta, depois do seu shifting, depois que você volta para sua realidade não desejada, mas realidade, infelizmente, realidade material, você fala que viu Draco Malfoy, que namorou Harry Potter, e é magnífico. E tudo isso está disponível gratuitamente pra gente no TikTok. Enfim. Não consegui muita coisa, além de entrar nesse nicho magnífico, não consegui fazer essa super viagem astral. Comecei, claro, a ter uns sonhos mais lúcidos, comecei a me perceber um pouco mais, comecei a ter a capacidade de lembrar de mais sonhos por fazer justamente esses exercícios, mas no fim do dia só descobri um grande nicho do TikTok.
E me olhar de cima, resolver a minha vida enquanto dormia, realmente não aconteceu. Eu tava colocando ali um valor capitalista, utilitário, numa prática esotérica, né? Seja lá quem for o porteiro do universo astral, ele me olhou e falou, querida, você tá querendo vir aqui pra trabalhar, meu amor? Você tá dormindo pra querer organizar a sua vida e trabalhar? Eu, desculpa, eu sou taurina, desculpa. E aí foi embora e não me deixaram entrar. Inclusive, há um tempo atrás, eu assisti uma série na Netflix que tem muito a ver com isso, né? Que fala sobre projeção astral, sonhos lúcidos, de uma forma, assim, bem... específica. Eu já dei aqui spoiler, né, gente? Mas se não assistiu, tarde demais. Não vai assistir sem spoiler, porque eu vou falar agora. O nome da série é Behind Her Eyes. Atrás dos seus olhos. Não sei o título em português. Mas é contando a história de um casal ali. Fala muito sobre questões psiquiátricas. E aí tem uma menina ali no meio. E aí, do nada, é sobre projeção astral. Tá, ainda dá pra assistir porque eu não dei todas as dicas. Tá? Eu não dei ali a finalização, entendeu? Eu não dei o plot, tá? Então dá pra assistir. Mas ela fala muito sobre projeção astral. E sobre, assim, usar a projeção astral pro mal, entendeu? A galera tá, tipo, super ingênua usando projeção astral no TikTok pra conhecer o Draco Malfoy e namorar o Ron Weasley. E a galera na série também usando pro mal. E eu basicamente querendo usar pra trabalhar sem conseguir. Mas eu consegui. Eu juro pra vocês que eu consegui. Eu consegui ser a terceira observadora. E eu vou contar pra vocês. Isso, assim, é extremamente íntimo e engraçado. E assustador ao mesmo tempo. Mas sabe como eu consegui fazer isso? Já que eu não queria desenvolver um distúrbio psíquico e me despersonalizar, sei lá, dissociar permanentemente. Eu não queria ficar fazendo 1 milhão de práticas de meditação que eu não estava conseguindo desenvolver. Enfim, não consegui fazer a maior parte das coisas que me propus a fazer, até descobrir que a resposta para tudo estava lá. Tava lá o tempo inteiro. Que o tempo inteiro, desde a minha adolescência, eu tive acesso a ferramentas de dissociação, despersonalização, projeção astral, condução de vida, controle, consciência completa de uma realidade. Gratuitamente. Mentira, gratuitamente não, porque eu paguei por isso. Mas durante toda a minha vida eu tive acesso à única ferramenta de organização psíquica, emocional, empresarial, capitalista, mercadológica, emocional, extremamente instintiva, organizada, colorida, com uma trilha sonora magnífica chamada The Sims. Ai, sério. Sério. Vou pôr pra vocês, que vocês sabem que eu gosto de botar um sonzinho pra vocês. Ai, gente, salvou a minha vida. Salvou a minha vida. E é isso que eu vim contar pra vocês nesse episódio. Eu faço um uso extremamente utilitário e terapêutico de The Sims. Todas as vezes que eu tenho uma coisa específica da minha vida que eu quero arrumar, eu entro em The Sims, eu construo a mim mesma, que inclusive eu já tenho salvo o modelo de mim. Eu me coloco na realidade que eu quero fazer e eu alcanço aquele objetivo no jogo. Simples assim. Nathalie, não faz sentido. Faz. No fim, eu só precisava conseguir me observar de fora. Você sabe, por exemplo, como eu consegui fazer o meu TCC? O TCC que durou muitos anos para ser terminado, já que eu fiquei 9 anos na graduação. 9 anos contando 3 greves, tá, gente? 1 ano que eu tranquei, mas eu fiquei ao todo 9 anos. Consegui fazer meu TCC, que era o meu maior trauma, o meu maior medo da vida. Claro, eu já compartilhei em vídeos com muita disciplina, correria, virando madrugada, afinal fiz em 1 mês, com a ajuda do óleo essencial de tomilho para tirar os meus medos e me dar coragem e jogando The Sims. Pouco antes, claro, não durante o processo. Coloquei The Sims, baixei a expansão Vida Universitária. Vida Universitária! E fiz a minha sim se formar. Não tinha ciências sociais, então eu coloquei história. Simples assim. Aquilo ali, a capacidade de ser a terceira observadora, e não só a terceira observadora, porque no The Sims você é Deus. Ter a capacidade de ser a deusa da minha vida e obrigar a mim mesma numa realidade paralela, gamificada, a se formar,
mudou a minha vida. O que eu percebia? Primeiro semestre, eu coloquei a bichinha com 5 matérias lá no jogo, pro curso. Loucura, caos. Todos os medidores de saúde, emoção, alegria, socialização baixos. Ela estava quase sendo levada pela Dona Morte, porque ela não tinha vida e saúde. Não usei nenhum cheat, tá? Não tentei aumentar a felicidade. Tinha que cozinhar, não fiz comida automática. Infelizmente, na época, não tinha nem aquela ferramenta que dava pra você obrigar o seu sim a cozinhar só com comida do lote, sabe? Ele só vai cozinhar o que ele comprar no mercado ou plantar. Naquela época não tinha, porque senão eu teria feito isso, porque essa é a realidade humana. Eu botei a minha sim, gente, pra estudar. Pra manter minimamente os níveis de sociabilidade, diversão altos. Minimamente, assim, não altos, mas minimamente úteis, verdes. E botei ela pra trabalhar. Fiz toda a minha trajetória. Primeiro semestre pegando muita matéria. Últimos semestres pegando poucas matérias. E fiz ela se formar. Naquele momento eu entendi quanto tempo aquele projeto e aquele processo todo tirou da vida útil da minha sim. Porque eu não impeço o envelhecimento automático dela. Quando eu tô usando o The Sims como ferramenta terapêutica. Então eu entendi que aquilo pegou uma grande parte da vida dela. Mas depois que ela se formou, ela teve ainda possibilidades de desenvolver outras milhões de coisas. E aquilo foi só uma vírgula da vida dela. Foi só uma frase, não foi nem um parágrafo. Tá, comigo foi um parágrafo, porque durou 9 anos. Mas foi, assim, um pequeno trecho das páginas e páginas da história dela. E pouco depois eu estava formada. Nathalie, uma grande coincidência. Não, porque eu botei a minha sim, uma outra sim, mas ainda assim uma sim inspirada em mim, pra desenvolver habilidades de jardinagem. Comecei a entender ali, observando por fora, sendo a terceira observadora, o que eu já sabia, mas não é óbvio. O cérebro precisa absorver de um outro jeito. Entendi que jardinagem é constante. Jardinagem é desenvolver um conhecimento constante. Não dava só pra eu botar uma planta num vaso e deixar a bicha viver. Jogar uma água vez ou outra. Minha sim foi para nível 10 em jardinagem. Conseguiu cultivar uma planta vaca e eu tive o mais belo jardim de todos os anos da minha vida. Obrigada, The Sims, por patrocinar esse vídeo. Mentira, não tá patrocinando nada. Quem dera, eu só sou viciada no jogo mesmo desde que eu sou adolescente. E não tô dizendo pra você jogar The Sims, mas tô dizendo que às vezes você pode usar ferramentas pra conseguir se enxergar de outra forma. Às vezes você pode escrever sobre você em terceira pessoa. Às vezes você pode contar histórias pra alguém sobre você. Às vezes você pode escrever fanfic sobre a sua vida e dar um nome fictício pra quem você é. E que às vezes facilita muito realmente se enxergar de fora. Depois disso, todos os problemas que parecem irresolutíveis, todas as vezes que eu estou extremamente confusa, todas as vezes que eu estou desmotivada com o meu trabalho, eu abro The Sims e realizo lá. E depois eu realizo na minha vida. Gente, é magia! Eu não sei como meu cérebro se comporta, mas acaba fazendo sentido. A gente vive num mundo em que a gente zoa muito. E vocês com certeza já ouviram ou até fizeram a piada da pessoa que fala em terceira pessoa. Todo mundo entende que se a pessoa fala em terceira pessoa, um parafuso a menos ela tem. Assim, geralmente, quem sou eu pra julgar? Não sei. Seja como for, eu só sei que foi extremamente libertador e esclarecedor começar a me olhar em terceira pessoa. Ou no meu caso, jogar em terceira pessoa. E agora é a hora do confessionário. Vou ler as confissões que vocês me mandaram sobre coisas da vida que vocês querem mudar, não se importam, só querem colocar pra fora no e-mail apocalípticasdosultimosdias@gmail.com. Mande sua confissão pra lá também. Fechei a minha portinha e vamos começar. Oi, Nathalie. Eu confesso que nunca sei se estou tomando a melhor decisão. Quando eu falo nunca, é tipo nunca mesmo. Nunca sei se eu tô tomando tal decisão porque eu gosto, ou porque eu preciso, ou porque eu simplesmente não gosto. Eu só vou vivendo e tentando não me ferir nem ferir ninguém, mas no fim do dia não faço ideia pra onde as minhas decisões estão me levando. Combina tanto, né? Combina tanto com o que a gente falou hoje. Acho que inclusive combina muito com o que a gente falou aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitas dúvidas. Dúvidas o tempo inteiro.
Até que um dia eu tava tirando o oráculo da deusa, né, nos meus vários momentos de hiperespiritualizada holística versus momentos de racionalidade extrema, porque eu tô sempre nesses dois polos. E nos meus momentos hiperholísticos, eu tirei o oráculo da deusa e saiu a carta da deusa Rhiannon. E a palavra que define a deusa Rhiannon é dúvida. E a história dela também tem muito a ver com dúvida, porque ela era uma grande deusa que se apaixonou por um rei, casou com esse rei, muitas pessoas tinham inveja dela, ela teve um filho, mataram o filho dela e disseram que ela comeu a criança, e como ela era muito poderosa e se transformava em cavalos, em bichos, e poderia ter comido a criança dela, ela duvidou de si mesma e se isolou pro resto da vida, porque ela acreditou que ela poderia ter matado o filho dela. Quando a gente tem muitos poderes, é muito fácil a gente duvidar da gente mesmo e das nossas escolhas. Você provavelmente tem uma capacidade surreal de se adaptar. Você é extremamente flexível, isso é uma puta qualidade. Você com certeza consegue tomar decisões e adaptar caminhos de acordo com o que acontece ao teu redor ou com o desejo do outro, porque é isso, você disse que você só não quer ferir ninguém e faz as suas escolhas a partir daí. Só que nunca sabe por que faz todas elas. E o aprendizado da deusa Rhiannon nessa tiragem de oráculo que eu fiz foi que a gente tem que transformar a dúvida em questionamento. Não é se eu devo ou não fazer isso, não é se eu fiz o certo ou errado, não é se eu fiz porque eu gosto, porque eu não gosto, ou se eu fiz pra agradar ou desagradar ninguém, mas pra que você fez? Qual o resultado disso que você fez? Então você pode tomar decisões porque você gosta, e o resultado vai ser a tua alegria. Ou às vezes você pode tomar decisões que você não gosta, que alguém te influenciou, mas que o resultado vai ser o seu desenvolvimento pessoal. Então se questione do pra quê, não do porquê, porque eu acho que a gente nunca vai ter certeza do porquê. A gente nunca vai ter certeza do porquê a gente faz o que a gente faz. A gente sempre tem que saber de pra quê a gente faz o que a gente faz. E aí se você quiser fazer um pra quê, e aí se seu pra quê for bom e positivo, vai fundo. Se não for, aí você já sabe que é melhor ir embora. Próxima confissão. Inclusive, eu vou ler o começo. Não quero firulas, então vou começar com a minha confissão em caixa alta pra poder gritar. E gritou mesmo, então eu vou traduzir aqui a escrita pra vocês. Eu não aguento mais dependência emocional. Não falando de amor, mas de amizades. Eu sei que eu só posso sair disso, mas como? Caixa alta, vocês estão percebendo, né? Ninguém fala sobre suas amigas ruins que te distratam. Ninguém fala sobre como é ruim lidar com a líder do grupinho, entre aspas. Nem comece a pegar algo tóxico por obrigação. Caixa alta. Eu tô no penúltimo ano de faculdade, odeio meu curso, odeio meu trabalho. Meu Deus, como eu odeio os meus amigos. Tentei fazer novos, sair daquilo, mas parece que pra onde eu vou, elas estão lá. Porque preciso de alguém pra desabafar, alguém pra fazer trabalho, alguém pra falar sobre os professores que me perseguem por ser negra. Preciso de alguém que me entenda, porque são as únicas pobres em uma sala de rico. Oh, minha amiga. Além das únicas racializadas também. Mas é horrível conviver com a culpa comigo mesma de ter que viver com esses encostos. Sinto que se sair dali, fico perdida. Mas quanto mais eu fico com elas, mais perdida eu fico. Não tem pra onde ir ou o que fazer. Tenho só que aceitar essa maldita ervilha. Fazendo aqui uma alusão ao nosso episódio passado da ervilha no colchão. Que situação, hein? Que situação difícil, e todas as palavras estão aqui em caixa alta pra você. Encosto, tá fazendo por obrigação, odeia, não aguenta mais essa dependência. E pra mim não é nenhuma dependência emocional, viu? É uma dependência, assim, utilitária. Às vezes você precisa encontrar outras pessoas para xingar os seus professores, outras pessoas para reclamar sobre a sala de aula. E tudo bem que a experiência de pessoas racializadas é muito próxima, mas nem sempre todo preto é seu amigo, como você tá vendo por aí. As pessoas podem ter experiências sociais muito próximas, podem dividir opressões, podem viver as mesmas dores e se odiarem, serem completamente diferentes. Eu acho que a gente passou nos últimos anos, a gente romantizou muito as nossas identidades políticas, né? Acreditando que a gente precisa estar o tempo inteiro com pessoas que a gente não tem conexão só porque aquela pessoa nos entende. Então eu acho que para além de talvez você conseguir colocar aos poucos, não um ponto final, mas uma vírgula, aí depois outra vírgula, aí depois 3 pontos nessas amizades que não te fazem bem claramente, podem te dar o alívio que você precisa, mas às vezes também tentar encontrar outros lugares, outras pessoas. Tentar conversar com alguém que às vezes não parece que entende o que você vive, mas a gente não conhece as pessoas até conhecer, né? A gente não sabe o que as pessoas passam
até saber. Então talvez seja o momento de se abrir para outros laços e se desconectar da dor, porque no fim o que une pessoas que se odeiam, mas que compartilham as mesmas experiências é a dor. A dor que é uma emoção muito forte. E agora vamos pro minuto de sabedoria, em que eu resumo toda essa conversa que às vezes é caótica, negativa, porque eu tenho uma tendência ao negativismo, né? Pessimistamente esperançosa, como disse, mas a gente tenta dar um respiro final de emoção e alegria. Os nossos processos de adoecimento psíquico sempre nos destroem. Eu sou muito contra a frase, o lado bom de, porque quase nunca tem. Se você está vivendo há muito tempo um quadro de ansiedade, depressão ou tantas outras coisas que invadem a nossa mente, dominam a nossa alma, impedindo a nossa vida, você sabe que dificilmente tem um lado bom. Mas existem aprendizados. Os seus piores momentos te ensinam algo. Os seus piores momentos te colocam na frente de um espelho e faz você refletir imagens que você não quer ver nunca mais. Mas isso te faz pensar, te faz imaginar a imagem que um dia você realmente quer refletir, te ajuda a pensar para onde você quer chegar. Porque para mim, pessoalmente, pior do que tá mal é simplesmente não estar. Não sentir, não chorar, não amar, não temer, não sofrer, não sorrir e principalmente não tentar. Encontre em você aquele lapso de felicidade, aquela lembrança que te aquece de quem você queria ser, ou de quem você lembra que já foi e não é mais. Pode ser uma comida que você come, pode ser um lugar que você vai, uma música que você ouve. Mas procure essas ferramentas porque elas estão aí, elas existem, elas estão desesperadas para voltar a si. Comigo foi The Sims, com você pode ser uma música que te lembra de um tempo bom. O importante é ser, sentir e principalmente estar dentro de si. Esse é o Apocalíptica dos Últimos Dias. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a página no Instagram, @Apocalíptica dos Últimos Dias, mandar suas confissões pro nosso e-mail e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!